Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Você pode nos assistir também pela internet, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. O domínio tvcrio.org.br continua também funcionando. Hoje nós vamos ter a grata satisfação de falar mais uma vez com o professor, jornalista, economista e escritor José Carlos de Assis. Estamos aí a 48 horas do resultado das eleições de 2018, no primeiro turno, e o professor vai nos falar aqui. Professor, qual a avaliação que já podemos ter do resultado de domingo, dia 7 de outubro? Moisés, para mim, esse resultado foi uma resposta do povo, do povão, do povo em larga escala, à política estúpida que vem sendo desenvolvida no Brasil há muito tempo sob a égide do neoliberalismo. É uma política que leva ao alto desemprego, é uma política que leva ao agravamento das condições sociais. Quem sofre isso é o povo, é a maioria do povo, e é claro que a maioria do povo, em algum momento, quando lhe dá oportunidade para isso, reage. Então, esse é o resultado da eleição. Se você verificar o que aconteceu na Alemanha na década de 30, foi exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você teve uma sequência de políticas liberais, na época não se chamava neoliberal, eram liberais, e essa sequência de políticas liberais levaram, primeiro, ao desemprego de 3 milhões, depois 6 milhões, né? No curso disso, corte no orçamento, no curso disso, aumento de imposto, no curso disso, uma situação social deplorável e que resultou em quê? Primeiro, quando o Brüning, que é o chanceler que fez essas políticas liberais, né, adotou essas políticas neoliberais, ou liberais da época, você tinha 12 deputados nazistas no parlamento. Um ano depois, tinha 112. Um ano depois, ou quase isso, tinha 230. Por quê? Porque o desemprego tinha subido de forma escalar, uma loucura, né? E o alemão tinha perdido a esperança nas instituições democráticas. A democracia é uma abstração para o povo. A democracia é uma coisa boa para a gente, de classe média, intelectuais, né, políticos. Isso é ótimo, a democracia. Para o povo, a democracia só é boa quando tem emprego. Se não tiver emprego, não é boa. Mas o povo é que vota. Então, se não tiver democracia, o povo não vai votar também. O povo não está ligando para isso. O povo não está ligando para nada de que seja abstração. Não liga. Ele, na verdade, aquilo que eu disse, quer dizer, o que interessa em termos de grandes liberdades, o pobre não tem liberdade de forma alguma. Ele não tem a liberdade da pobreza, de ficar sem a pobreza. Então, a liberdade de ser pobre, né? De ser sofredor, de ser... apanhar todo dia. Exatamente. Seja no transporte, seja nas necessidades, etc. É isso que você está dizendo. Moisés, eu fiz um livro sobre isso, chamado Trabalho como Direito, onde eu relato tudo o que aconteceu na Alemanha e nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos aconteceu o oposto. A elite americana, a sábia elite americana, com o Roosevelt, fez um programa de pleno emprego fantástico e enfrentou a ameaça do fascismo. Agora aqui não fizemos na Dilma. Ao contrário, fizemos ajuste fiscal. Então não é uma questão de partido. É uma questão de concepção política que não está, que por enquanto, né, não transpareceu em lado nenhum. Porque o Bolsonaro não está prometendo pleno emprego. Também. E não está prometendo nenhuma política que os próprios nazistas fizeram, como você já comentou em outras reuniões, em outros debates aqui com a gente. Que lá eles aplicaram uma política exatamente de expansão do emprego e tal, expansão do investimento, etc. Tal. Ele está propondo aqui com esse tal de Paulo Guedes um aprofundamento da política do Temer. Exatamente. Aqui a loucura é maior. Mas também eu vejo o seguinte, na Alemanha, o Hitler também não tinha programa de emprego, coisa nenhuma. Ele tinha um gênio com ele, um gênio da economia, chamado Schacht. E o gênio da economia fez um programa espetacular.
de crescimento econômico na Alemanha. Né? E com o objetivo, inclusive, de recuperar a capacidade bélica alemã. Né? E recuperou mesmo. Porque eles tinham uma política expansionista para ser aplicada, ele precisava de ter a base, né, industrial para isso. Exatamente. Então, o que o Bolsonaro vai fazer, eu não tenho a menor ideia, porque não é do ramo. O Paulo Guedes é um neoliberal radical. Né? Eu não quero exagerar, mas é um idiota em economia. Essa que é a verdade. Então vai querer fazer uma política de aperto, né? Vai apertar mais aonde? Mais do que está apertado, quer dizer, é uma maluquice, é um ajuste fiscal. Seria queimar, o que ele parece estar propondo, professor, é queimar o patrimônio que ainda tem para levantar dinheiro, sei lá, para pagar déficit ou não, coisa o que é coisa importante é o seguinte, que tem que ser essa concepção que tem que ser incrustada na cabeça das pessoas, que é o seguinte: quando você está em recessão, em depressão, como nós estamos, você tem folga para aumentar o déficit público e usar o déficit público para aumentar a demanda e aumentar o investimento e aumentar o emprego. Essa que é a mágica, não tem dificuldade nenhuma. Agora, não agrada os banqueiros. Por quê? Porque os banqueiros querem tudo para eles. Então são taxas de juros, né, estúpidas, né, e crédito exprimido, porque quanto mais restrito o crédito, mais eles ganham dinheiro, né, e não interessa para eles uma política expansiva. Essa que é a questão. O inimigo é o banqueiro. Eu não sei se o problema todo é o seguinte: quando chega um radical como o Bolsonaro, né, não é difícil que ele, junto com o Paulo Guedes, se associe os banqueiros. E você dá um novo nó na economia brasileira, entrando na recessão. Agora, só para concluir esse texto, quer dizer, o Haddad tem que se aproveitar disso. Ele tem que denunciar isso. Não tem que ficar prometendo coisinha. Você tem que prometer emprego. Emprego. Isso é que é o fundamental. Tem que acabar com o desemprego no Brasil e por todos os meios possíveis. Não adianta ficar fazendo propostas de ninharias. A principal política pública não é Bolsa Família. A principal política pública é o emprego. Tem que se colocar isso. E também outra coisa é o seguinte: não adianta ficar marcado na política anterior do Lula. Porque ela não foi uma política. Quer dizer, ela resultou em emprego, mas por acaso. Ela não foi uma política de pleno emprego. Então, também não adianta ficar agarrado na coisa do Lula. Toda segunda-feira vai visitar o Lula. Ele vai acabar perdendo a eleição. Certo. Agora, antes, porque o senhor já abordou um monte de assuntos ao mesmo tempo, vamos fazer igual o Jack o Estripador, certo? Vamos por parte. Vamos lá. Primeiro, como é que, se o senhor analisa que a política do Bolsonaro é uma política restritiva e, portanto, tendente à associação com os banqueiros, né, que sugam mais a sociedade, a economia do que favorece a expansão, como explicar? Eu queria que você é um cara, quer dizer, safo nessa... Por que os empresários nacionais estão com essa política? Porque os empresários nacionais são ignorantes e acham que fazem um acordo com o Bolsonaro. Só por causa disso. Como fizeram no nazismo. Os Bolsonaros, E depois tomaram ferro. Nem todos. Porque você teve grandes grupos empresariais. Que transformaram as suas indústrias em coisa bélica, né? Para poder alimentar a expansão. Exatamente. O empresário é um hipócrita do ponto de vista político, sempre é. Ele quer ganhar dinheiro e ponto final. Agora, ele é tão burro, porque você tinha condições aqui no Brasil em que ele ganhasse muito dinheiro e não ganha, por questão ideológica. Nós temos uma coisa fantástica. Em vez de você ter uma ideologia que justifica o empresariado, você tem um empresariado que justifica a ideologia. É uma loucura, é uma loucura. Essa foi interessante, professor. Inclusive, aí você me chamou a atenção para duas questões. Veja, primeiro, o SCAF, o cara do pato, acabou pagando o pato em São Paulo. Né? Ele estava lá, quando chegou no finalzinho, o Márcio França passou. Então, esses empresários realmente... Agora, parece que até o SCAF é um cara que controla a Fiesp também, de forma que mostra que o conjunto dos empresários estão meio doidos, porque ele é um cara que
quase empresário nenhum. Ele é um boboca, na verdade, quer dizer, é um ideológico, né? Quer fazer a política neoliberal em nível do Estado de São Paulo, o que é uma bobagem, tá certo? Então, e inventou esse negócio do imposto, quer dizer, o eu imposto... sei que o senhor fica irritado. Mas vamos explicar para o pessoal que os caras fizeram aquela política. O beneficiário do imposto é o empresário. O imposto, que é uma receita tem que trocar pública, a cartilha dos empresários? Tem que trocar, é uma coisa de maluco que tem. São os assessores. Outro dia escrevi um artigo dizendo o seguinte: o problema não são os empresários, são os assessores. Porque os assessores querem meter na cabeça dos empresários, enfiar vantagens maiores do que as que eles têm. Eu tenho um amigo lá em São Paulo, que foi assessor empresarial há muito tempo, Zé Pastore, que está por trás, por exemplo, da toda lei. A restrição trabalhista aí, né? Exatamente. Na legislação. Exato, você conhece. Conheço. Tá certo? Cara, então, inimigo, um dos principais inimigos na discussão, né? Eu fico imaginando, quer dizer, quando o Pastore, quando chega na idade dele, que ele é mais velho do que eu, porra, que coisa terrível você chegar no fim da vida e olhar para trás e dizer o seguinte: eu fulminei com os trabalhadores. A essência da minha vida foi liquidar com a classe trabalhadora. Isso é uma coisa terrível. O Pastore, pessoal, não? O professor não, o professor está denunciando. Tá certo. Então, mas isso é generalizado. Você pega as assessorias parlamentares. Eu fui assessor da Confederação Nacional da Indústria, do presidente da Confederação. Eu era uma ovelha negra na assessoria, porque eu combatia a taxa de juros, eles não. Os economistas de lá, não. Protegiam o sistema bancário contra o empresário industrial. Ora, eu menti quando eu fazia os discursos do Albano, metia o pé no acelerador. Agora, o Albano era mais nacionalista, mais exatamente. Era daquela linha dos empresários que defendiam, que tinham algum relacionamento com o país, né, com o você teve emprego. um empresariado na época do fim da ditadura, né, os jovens empresários de São Paulo, Bardella, Vilares, outros, vários, o Mindley, que era uma equipe de empresários muito, primeiro, nacionalistas, né? Perceber a coisa do nacional, a importância do nacional. E outra coisa que tolerava a coisa social, quer dizer, eu lembro que o Bardella, na época, teve uma exposição aqui no Rio Centro. Ele fez, na época, isso 78, por aí, ele fez uma declaração que deu manchete nos jornais admitindo a existência do Partido Comunista no Brasil. Você vê que nível de avanço. E no dia seguinte, o Geisel foi visitar ele no estande dele para dizer o seguinte: não tem importância você nós estamos fazendo a abertura aqui, você pode falar. Então. Agora, eu queria, antes da gente sair do tema aí dos empresários, para poder entrar na análise aí mais da eleição, o Alckmin, apareceu uma declaração dele numa reunião que saiu na revista, que não é suspeito de ser esquerdista e tal, que é a revista Exame, de que ele falou para os empresários o seguinte: meus amigos, o Bolsonaro é pior do que o PT no plano econômico, e vocês vão tal. E criou um celeuma. Isso é uma manchete do Exame. Eu não sei, porque o Paulo Guedes é muito. Quer dizer, primeiro, o Bolsonaro não tem nenhuma ideia do que é economia. Ele próprio disse. Então eu não estou falando isso. Ele disse: não entendo nada de economia. Quem entende economia para mim é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um neoliberal. Pô, a política de São Paulo, quer dizer, do empresariado paulista, é neoliberalismo. Então, não sei porque ele talvez esteja com medo da parte social dessa coisa do Bolsonaro. Quer dizer. O Bolsonaro, na verdade, a única coisa que ele tem de propositiva é no plano social, não é no plano político. Tá certo? Coisa de gênero, coisa de... no plano de comportamento, mais do que social, né? Porque social tem a ver com a questão econômica, social e tal. Ele tem a ver com costume, com uma coisa atrasada e tal, que é coisas individuais, inclusive. Eu quero a proteção da família. O cara teve 4 esposas. Ele defende a família. O Haddad está há 30 anos com a mesma esposa. Então, se for analisar desse ponto de vista, isso é uma maluquice, certo? Ele inventou o tal de kit gay. Nunca houve kit gay. Isso tudo é jogada também
de marketing para enganar os incautos, etc. Exatamente. Agora, professor, então, pelo que eu deduzi aí da sua colocação, a discussão do segundo turno tem que ser em torno da questão econômica de garantir emprego. Exatamente. De que essa política neoliberal é exatamente o Temer, que está com 95 de reprovação. Exatamente. Então, quer dizer, marcar isso. Marcar exatamente isso, quer dizer, não tem outra política. Isso é que é importante, quer dizer, se você for listar, vou fazer uma política de ciência e tecnologia, vou fazer uma política para a indústria naval, vou fazer isso não existe. Ninguém está prestando atenção nisso. O cara quer o seguinte, meu emprego, na verdade nós somos 25% desempregados, porque são 13 mais subempregados, que é o equivalente a aqueles que desistiram de procurar. Nós estamos com o mesmo nível de desemprego que tinha a Alemanha na década de 30. Nós estamos no mesmo nível de desemprego que tinha os Estados Unidos na década de 30, começo da década de 30, na Grande Depressão. Tá certo? Então, tem que enfrentar isto. Tem que enfrentar isso. Né? E tem que ser um recado fortíssimo, porque as pessoas, que é a coisa mais importante, Moisés, é que tem que ter credibilidade, quer dizer, como você prometeu mundos e fundos e não aconteceu nada, você agora tem que dizer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou fazer déficit para gerar emprego. É assim que se faz uma política keynesiana. Vou fazer déficit sim. Mas do ponto de vista da maioria dos eleitores, porque aí vamos analisar, você também analisa essa coisa, estatística, eleição e tal. Nós temos um contingente de 37 milhões que votaram no Bolsonaro, mais ou menos, né? E temos 63 milhões que não votaram em ninguém. Que não votaram no Bolsonaro, desculpa. Então, quer dizer, como mobilizar esse segmento? Porque quem votou no Bolsonaro, eu acho que tem uma parte que dá para deslocar, porque no primeiro turno, primeiro é uma confusão de muito candidato, você vê aqueles debates, né? Cada um fala 5 minutos e não dá para... Uma ou outra vez é que dá para marcar exatamente o que o cara falou e tal, etc. Agora vai ficar mais claro. Claro, se o Bolsonaro for para o debate, né? Não sei como é que vai ser. Não vai também. Eu vou te dizer até uma coisa aqui, faz um parênteses. Eu acho que não chega no fim do segundo turno. Eu acho que o problema de saúde dele é grave. Ele não vai aguentar o bate, não vai você não viu essa última, a presença dele? Só se pintaram ele de vermelho, né? Porque no Jornal Nacional, no último aí, acho que foi ontem, ele estava com uma aparência, porque depois da eleição, no dia da eleição, eles estavam com a cara de velório, né? Porque eles acharam que iam ganhar no primeiro turno, certo? E o povo não deu esse aval. Mas pode ter pintado mesmo, passado rouge na cara. Sim, pode ser. Porque o Paulo Guedes estava horrível no dia da eleição, lá no meia-noite, eu acho quase meia-noite. E o Bolsonaro também estava com a cara e tal. Agora, no Jornal Nacional, ele apareceu bem vermelhinho. Não sei se botaram muito rouge, como você falou e tal. Agora, você acha que chega tanto? Os médicos... Eu acho que vai ser complicado. Né? Eu acho que quem vai tomar... Se ele ganhar, a legenda dele ganhar, quem vai acabar assumindo vai ser o general. Se a chapa ganhar, o vice, eu acho que é igual foi o Sarney e Tancredo, certo? Agora, eles não são do mesmo partido, não, são dois partidos diferentes, né? Inclusive o partido do vice... Mas isso é indiferente. Não, eu sei, mas o partido do vice, inclusive, não chegou à cláusula de barreira. Porque o partido do vice é daquele Fidelis. Mas isso não tem importância. Não tem importância porque ele entra como sem partido e tal. Não, no caso o partido vai continuar porque só não vai ter dinheiro do fundo partidário nem tempo de televisão ano que vem. Certo? Agora, professor, vamos analisar outros aspectos. Então, o senhor já disse, a questão é que tem que falar para o conjunto da população, em particular os segmentos menos politizados, que é a maioria da população e tal, de que como vai dar o emprego, como vai garantir o emprego e tal, etc. Moisés, a taxa de desemprego engana. A repercussão social de 1% de desemprego é muito maior que 1%. Tá certo? Porque é a família que é atingida. Tá certo? Então você tem... Tem várias pessoas que dependem daquele emprego, né? Exatamente. Igual aposentado, né? Você derruba os aposentados, você prejudica o familiar. O Nordeste vota em Lula.
Ele vota em Lula porque resolveu, quer dizer, a questão da sobrevivência está resolvida ali com o Bolsa Família. Então não dá para ter efeito, né? Agora, o Sul, o Sudeste, o desemprego é gravíssimo. Nos grandes centros. Tá certo? Nos grandes centros. Então, ou entra com um programa crível de combate ao desemprego, ou não existe possibilidade de... Tudo bem, a mensagem principal aí já foi passada. Vamos aproveitar aí até o final para ver se o senhor dá opinião sobre alguns outros aspectos aí. Um deles é o seguinte: televisão, meios tradicionais de comunicação e os outros meios aí alternativos, principalmente a internet, etc., na eleição. Porque, por exemplo, aqui no Rio, surgiu um cara aí que ninguém sabe quem é e tal. Esquisitíssimo. Exatamente. Então, como é que o senhor analisa esse aspecto? Porque, por exemplo, o Bolsonaro também é importante para a Rede Globo, né, que ela fixe isso, porque ela é responsável por todo esse caldo que gerou o Bolsonaro, né, pela desestabilização do Congresso, dos políticos em geral, da política. Claro que os congressos, inclusive vários deles foram para casa, o senhor estava falando, né, os filhos aí dos políticos e tal, ninguém se reelegeu, etc. Tal. Agora, essa destruição da estrutura da política, certo, abriu espaço para um tipo de candidatura como essa, caminhando para o fascismo, que inclusive nem comunicação à imprensa faz, né? Você vê que acabou a eleição, todos os candidatos convocaram uma coletiva de imprensa, e o Bolsonaro não vou falar com a imprensa mais, porque ele não quer pergunta também, né? Tem esse negócio. Ele foi lá, liga lá uma câmera e fala... Ele sabe das limitações dele. Então, o que você acha? Tem alguma coisa que está acabando ou que foi marcado e tal? Vou dizer o seguinte, vou dizer para mim o que é mais importante nessa conversa nossa até aqui. Eu acho que o Brasil está rachado para valer e que a única solução para isso vai ser um grande pacto social e político. Difícil de fazer, dificílimo. Mas eu, inclusive, trabalho nisso. Eu sei, mas o pacto tem que passar pelas eleições, porque o pacto não vai substituir as eleições. Eu acho o seguinte, o ideal para mim era o seguinte, é que esse pacto, as bases desse pacto, o pacto tem que ser um pacto original, tem que ser um pacto que encaminhe uma política econômica. Não é simplesmente uma junção de vontades abstratas. Tem que dizer o seguinte, nós recomendamos a seguinte política econômica, que é uma política econômica de pleno emprego. Então, essa é que tem que ser a base do pacto. Então, isso pode ser feito antes ou depois do segundo turno. Antes teria que passar pela candidatura do Haddad, que é a única possibilidade de fazer pacto. Não, o pacto é na sociedade civil. Tá certo? O pacto não é. Ele começa pela sociedade civil e depois se desdobra na sociedade política. Né? Então, o problema de fazer o pacto depois da eleição é que o candidato que ganhou. Já teve legitimado, pelo menos, parte do que ele propôs. Exatamente. Agora, nós estamos há 3 semanas, menos de 3 semanas da eleição. Se a gente conseguir fazer o que estamos querendo fazer, a gente faz em 2, 3 semanas. Que é a proposta do pacto. É uma proposta do pacto. Está sendo proposto uma frente democrática em torno da candidatura, que é uma candidatura democrática do Haddad, para fazer uma política expansionista, etc. Porque fora disso, ninguém vai ter tempo nem para conversar sobre isso. É o contrário. Você propõe o pacto e o Haddad diz, eu topo. E o próprio Bolsonaro pode dizer, eu topo. Não, a CUT está articulando outras centrais sindicais, já tem várias entidades. Isso aí se agudiza o processo de divisão da sociedade brasileira. Se você vier pela CUT, se você vier pela... Esse é o problema. Mas, professor, é o seguinte, nós estamos no meio da eleição. Então é o seguinte, nós temos que passar pela eleição, certo?
Eu entendo a sua preocupação, você já tinha ela antes, né? Quer dizer, sempre falou isso aqui e tal. Agora, nós temos que passar pelo processo eleitoral porque vai ter uma eleição dia 28. Claro. 28 de outubro. Não, então, como é que as forças e o movimento social devem se comportar nas eleições? Você tem razão, vai ter que passar pelas eleições, isso é óbvio. Mas nada impede que a sociedade não se mova antes. Ah, sim, tudo bem, é verdade. Inclusive em função do medo que as pessoas têm do que vai ser o futuro. Porque não é só o problema do Bolsonaro. Isso é que é bom ter ideia. E se o Haddad ganha e vem com um discurso revanchista? Não, mas o Haddad... Eu sei, mas... Ele está assumindo compromisso. Agora acabou de retirar a proposta da Constituinte. Eu sei, mas não é isso, porra. Ele tem... Tem coisas complicadas. Você tem a coisa do Lula... Você tem coisas da própria das proposições tradicionais do PT. O que ele vai fazer? O problema é esse, você tem que fazer alguma coisa que passe por cima disso. Isso, mas veja, nós estamos terminando aqui, professor. Eu queria agradecer a sua presença aqui. O professor trouxe aí uma visão sobre como enfrentar esse momento e, em particular, a discussão desse período agora, seja na tentativa de construir um pacto, seja na própria campanha eleitoral, a questão é a economia, é o expansionismo, é o emprego, para mobilizar grandes massas para ter atuação nesse período. Exatamente. Então, professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na TV Comunitária, que está sempre aberta aqui a sua participação. Eu quero agradecer a sua paciência, a sua audiência e dizer que você pode assistir a TV Comunitária pela internet também, no www.tvcomunitariatudojunto.rio. Até um próximo Núcleo de Política e Cidadania.